Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus queridos irmãos e irmãs. Pessoal, como eu sei que vocês gostam muito de testemunho de arrebatamento de espírito ao céu, estou trazendo para vocês um testemunho, meu irmão, minha irmã, que vai te emocionar do início ao fim. Meus queridos, estou trazendo para vocês um testemunho deste irmão que vocês estão acompanhando aqui do meu lado. Escuta, preste atenção, são praticamente 1 hora, meus irmãos, de testemunho com detalhes impressionantes que vai fazer você ficar vidrado, meus irmãos, e prestando atenção em cada fala, em cada detalhe. Quando terminar, você vai falar: não, já terminou, eu queria ouvir mais. Sabe por quê? Você vai ficar sedento, você vai ficar sedenta, irmã. É algo que te impacta, é algo que vai te transformar a sua vida. Porque, meu irmão, minha irmã, eu fiquei completamente emocionado e arrepiado do início ao fim, e você também vai ficar, o Espírito Santo vai falar no seu coração, porque esse testemunho é real e vai transformar muitas vidas. Então, meus queridos irmãos, sem mais delonga, acompanhe agora esse relato, porque ele está lindo demais e muito emocionante. Quero iniciar esse testemunho com um texto bíblico, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o verso de número 23, que diz, na minha tradução que está aqui, diz da seguinte maneira: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero aqui relatar algo que Deus tem falado comigo. Os irmãos estão vendo uma pessoa que por 3 vezes, pela misericórdia de Deus, foi arrebatado em espírito. Por 3 vezes vi em partes o céu, e também por 3 vezes eu vi em parte o Hades, lago de fogo. Vi coisas horríveis, mas também vi coisas maravilhosas da parte de Deus. Quero iniciar este testemunho relatando um pouquinho do que Deus tem feito sobre a minha vida. Conheci o Evangelho a partir dos meus 6 anos de idade, e aonde foi a primeira experiência espiritual que eu tive com Deus. Numa tarde de um domingo, num culto à tarde, eu estava buscando a presença do Senhor, ainda menino, e ali foi aonde eu tive a primeira visão, onde eu vi um varão de branco, de linho, que descia do céu com um vaso de azeite. E eu ali, menino, não entendendo muito, mas eu via que aquele ser derramava sobre a minha cabeça um azeite que aquecia todo o meu corpo inteiro. E ali foi como um grande impulso, fui tomado por uma presença tão extraordinária, ainda menino, por não saber compactar, mas ali eu fui batizado pelo Espírito Santo de Deus. Aos 6 anos de idade, a primeira visão que eu tive, a primeira experiência que eu tive com Deus. Ali o Senhor tomou um servo de Deus que hoje congrega juntamente comigo. Hoje, pela misericórdia de Deus, pastoreio. Ele é minha ovelha. Mas na época, o Senhor falou com ele: tá vendo este menino que hoje eu batizo com fogo do meu Espírito Santo? Ele vai para o mundo, vai conhecer o mundo. Após 25 anos, eu vou trazê-lo de volta, e aí eu vou usá-lo na minha obra. E de fato, como o Senhor Espírito Santo revelou para o servo dele, assim aconteceu. Fui aos 11 anos, saí da igreja, fui para o mundo. E no ano de 1999, foi a primeira visão que eu tive acerca das coisas do céu. Afastado do caminho do Senhor, ali eu tive o privilégio
ainda afastado, pastor Júlio, mas eu tive um privilégio de Deus, achou graça o Senhor em falar comigo, um chamado muito grande, o qual eu falo aos nossos irmãos que estão nos vendo agora. Se você consegue olhar para o sol 1 minuto, na sua força maior do meio-dia, pois bem, meus irmãos, a entrada, essa primeira parte que eu tive foi a entrada do céu. Eu via um grande clarão, o qual o brilho do sol se ofuscava. Não era nada, pastor Júlio. O sol era como se uma brasa morta diante do clarão que eu vi. E ao resplendor desse clarão, eu fui tomado pela presença do Espírito Santo, o mesmo anjo que aos 6 anos de idade me visitou, sempre aparecendo como um senhor, vestido de linho, fino, e com aparência muito linda, me levou até uma certa altura. E dessa certa altura, eu via esse resplendor, e neste resplendor eu via uma porta muito estreita. Uma porta muito estreita, de arredonda a parte de cima dela. E eu via uma maçaneta de cor de ouro, mas de um ouro diferente do que nós conhecemos aqui na terra, brilhava muito. Ela estava toda branca, esta porta, toda branca, branca, branca. No céu eu via este cenário, e ali eu via que rodeava uma pomba branquinha. Ela dava um círculo sobre toda a terra, e ela adentrava sobre esta porta aberta. Quando esta porta se abriu, o clarão ficou muito mais forte ainda. E a moldura desta porta, eu me lembro bem, pastor, que era de um formato nunca visto na terra. Era as cores do arco-íris em volta dele. E eu via uns ramos de flor de rosa, jamais visto aqui na terra, não vi em jardim algum. E ali, ao entrar adentro, até a porta, se eu me emocionar, os irmãos me perdoem, porque eu já estou sentindo a presença de Deus. A voz falou assim para mim: desse jeito você não pode entrar. Você precisa fazer um concerto com Deus, voltar para o Senhor. E ali, após isto, eu vi um menino de 5 anos de idade, com os pés e a canela cheia de barro. E eu peguei aquele menino, coloquei ele num tanque, isto tudo na visão, e fui lavar as pernas desse menino. O anjo olhou para mim e disse: por que você está lavando as pernas dele? Eu disse: porque estão sujas. E a casa está limpa. Vai sujar a casa. E o anjo disse assim: assim também você está na presença do Todo-Poderoso Deus. Como as pernas deste menino estão sujas de barro, assim também você está no pecado. E a partir daí, deste ano de 1999, ainda demorei para me reconciliar com o Senhor Jesus. Demorei para voltar para os caminhos do Senhor. E quando eu completei 30 anos de idade, já casado, eu tive uma segunda visão. Esta segunda visão que eu tive, a primeira eu tive da porta do céu, cheguei só até a porta, não podia entrar. Mas a segunda visão que eu tinha, eu via como o céu de uma cor muito cinza, um dia
meio que nublado. E ali eu estava andando junto com meu pai e um irmão meu. E nesta segunda visão, pastor, eu via que brotava do chão como tochas de fogo. E eu falei alarmando para o meu pai, para o meu irmão, eu disse: a terra está pegando fogo, nós precisamos sair daqui. Nós precisamos correr. E ao modo que nós corríamos, ao modo que nós chegávamos distante de onde estava pegando fogo, a subir a um monte, que eu olhei para a terra, eu podia ver o horizonte da terra. Eu via que 1/3 dela pegava fogo, 1/3 da terra estava em chamas. E eu comecei a correr ali, já na visão, meu pai não estava, nem meu irmão, mas eu comecei a correr muito. Chegando em uma terra mecanizada, eu vi de longe um senhor de uma túnica. Ele dava passos serenos. E na visão eu falei: é o Senhor Jesus. Rabanás tocou-me. Eu não podia ver o rosto, mas eu ouvi a voz. Ele disse: sou eu sou Jesus. Ele disse: segue-me, que eu vou te levar para um lugar seguro. Eu comecei a segui-lo, ele sempre à frente, eu atrás. Eu via pessoas no meio do caminho morrendo, pessoas sendo enforcadas, outras cometendo suicídio. E ele sempre falava para mim: tá vendo? Essas estão assim porque não querem me seguir. Essas estão assim porque não querem compromisso comigo. Mas eu dizia no caminho: Senhor, elas estão morrendo, precisamos salvá-las. O Senhor disse: não, essas daí já são os filhos da perdição, já não têm aliança comigo. E nós fomos mais adiante neste caminho. Este é um ponto importante, pastor Júlio, que eu via um grande leão, num desfiladeiro eu via um grande leão, a boca enorme, com as garras enormes, tragava de multidões de pessoas. Aonde ele passava as garras, ele tragava, e eu comecei a lutar contra aquele leão. Eu comecei a tirar almas da mão daquele leão, e Jesus disse: esses daí estão se entregando ao demônio, ao devorador. Eles estão indo para a boca do leão. Precisamos seguir. E sempre Jesus à frente com uma túnica e eu atrás, não via o rosto, mas eu via o físico pelas costas do Senhor. Ao ponto que nós chegamos em um determinado lugar que havia 12 portas. Essas 12 portas, cada uma delas tinha um varão. E Jesus disse assim: observa o que vai acontecer aqui. E eu vi ali uma aglomeração de pessoas que se juntavam àquelas portas, multidões de pessoas que estavam correndo da terra em chamas. Mas ali não estava em chamas. Todas as pessoas de todos os dialetos, línguas, povos e nações estavam entre aquelas 12 portas. Só que ao chegar naquelas portas, os guardiões começaram a fazer revistas. Os guardiões que guardavam aquelas portas, eles faziam revistas. E eu me recordo que eu vi pessoas ali com camisa de futebol, pessoas vestidas como torcidas de futebol. E aqueles guardiões falavam para elas, para aquelas pessoas: desse jeito vocês não podem entrar aqui. Via pessoas, homens cabeludos, cabelos grandes, de estilo
de rock, eles não podiam entrar com cabelo grande. Ou seja, os maus costumes que nós conhecemos não podiam. E eu perguntei para Jesus por que eles não podem entrar. E Jesus disse assim: porque não são costumes, usos e costumes. É a minha doutrina. O diabo tem tratado como usos e costumes, mas é a minha doutrina. É a doutrina que eu ensinei aos apóstolos. Como está descrito em 1 Coríntios, capítulo de número 11, quando o apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios, o verso de número 1: sede os meus imitadores, como também sou eu de Cristo Jesus. Ali eu comecei a chorar porque eu não via a minha família naquela porta. Aí Jesus disse: tu quer entrar para dentro? Eu falei: eu quero. Você também precisa trocar de roupa. Você também precisa mudar a sua roupa. Você não pode ficar seminu. Você não pode ficar de short sem camisa. E ali havia muitas pessoas assim. Ali eu comecei a me entristecer porque eu não me achava digno. E eu não estava preparado a entrar aquelas portas. As pessoas queriam entrar de qualquer jeito, com bagagem, coisas que trouxe da terra. Aqueles guardiões diziam para eles: vocês não podem entrar aqui com as coisas da terra. O que vocês vão viver aqui, o que tem na terra não é necessário. O que tem no céu, o que tem aqui dentro, é muito maior do que o que vocês viram na terra. Nenhuma vaidade. Eu lembro que os guardiões diziam assim: batom, cabelo pintado, sobrancelhas postiça, unhas postiça. É o homem seminu, de short, jogador de futebol. Não podia entrar, porque eu vi ali homens com camisa da seleção brasileira e não podia entrar. Era barrado. Eles não tinham acesso, não podia. Tinha pessoas que tinham objetos da terra, ou seja, bagagem da terra, queria trazer coisas da terra, que não há necessidade disso. E eles eram bem claros em dizer, pastor, eles eram bem claros em dizer que não entrava. Ali tinha que estar encaixada perfeitamente no prumo da ordem que era dada aos guardiões. Eram homens engravatados e eles estavam com os cabelos bem aparados, não usava barba. Por que eu estou fazendo menção de falar como que eles estavam? Eram homens bem comportados, decentes, eram homens que estavam ali cumprindo ordens de uma superioridade. Só que o que me chama a atenção é que tinha pessoas que não queriam voltar, porque a terra estava em chama. Mas aí elas falavam para o guardião, mas não temos mais tempo. Os guardiões disseram: vocês tiveram todo o tempo do mundo e vocês não se colocaram na posição porque vocês não quiseram. Agora não tem mais volta, não tem mais oportunidade. E continuando, pastor, isso foi tudo em partes, mas os mais profundos foi quando eu vi a Jerusalém por dentro, a cidade santa por dentro, porque eu tive que voltar por 2 vezes, pastor. Olha como que Deus estava me instruindo. A primeira vez eu vi a porta do céu. A segunda eu vi as 12 portas da cidade santa. E nenhuma vez eu pude entrar para dentro, porque eu não estava convertido. Eu não tinha me reconciliado.
Só que quando eu me reconciliei com Cristo, cumprindo os 25 anos, exatamente como Deus profetizou na boca do servo dele, eu fiz um jejum buscando os dons da parte de Deus. E eu fiquei um pouco doente. E nesse dia que eu fiquei doente, eu vi que descia no meu quarto, claramente. Eu via o semblante, mas eu não sei discernir e explicar a semelhança. Mas eu via que era um ser importante. Ele disse: eu vou te mostrar algo para você agora. E ali é como se eu tivesse entrado num túnel, pastor, porque para cada um Deus mostra de uma forma. Eu vejo muitos irmãos contando visões do céu. Cada um mostra, para cada um Deus mostra de uma forma. Só que eu passava por este túnel, e o incrível deste túnel é que ele não tinha paredes, mas era a semelhança de um túnel. Só que à minha direita e à minha esquerda havia desfiladeiros, ambas as partes. E eu via só as mãos dos demônios, tentando agarrar as minhas pernas. E o caminho era tão estreito que eu tinha que dar um passo à frente do outro. Se eu desse um passo errado, eu caía no desfiladeiro. Para trás não tinha como eu voltar, porque a passos que eu ia, aquele caminho ia se desmanchando. Ou seja, só era para frente. E quando eu vou seguindo este caminho, eu tropeço neste caminho e caio, e ao cair, eu começo a ser atingido por garras de demônios. As minhas vestes começam a ser rasgadas. A minha carne começa a ser cortada por unhas ferozes. E ali, pastor, eu vou passar por um processo de uma grande batalha. Só que, ao decorrer que eu ia andando, eu já ia arrastando com o meu corpo. Ao ponto que eu falei para mim mesmo: eu não aguento mais, eu não vou conseguir. Que eu olhei para a frente e eu via uma luz bem forte ao final deste túnel. E muitas mãos de demônio tentando me puxar para baixo. Esqueléticas, cheiro de enxofre, mas eu atravessava. E no que eu atravessei, todo dilacerado, arrebentado, destruído fisicamente o corpo, com muita dor. Quando eu coloquei a minha mão para fora deste túnel, a minha cabeça para fora, havia 2 pés. E havia marca nesses pés. Estou sentindo Jesus aqui. Que eu fui elevando a minha cabeça. Que eu olhei, ele estava com a túnica toda branca, de linho, e na borda da túnica um fio de ouro, desenhando esta túnica. Reluzente sobre o seu umbral, uma faixa como de bronze. Só que o rosto era um rosto de um cordeiro, não era de um homem. E eu falei: Senhor Jesus. Ele me disse: sim, meu filho. Eu disse: não sou digno nem de estar aos seus pés. Ele disse: você venceu o caminho. Olha o que você passou. Olha como você está, você venceu. E eu disse: mas não sou digno de estar aos seus pés. E ele me disse: levanta-se. E eu me levantei. Ele segurou nas minhas mãos. Ele disse: vinde, bendito filho de meu pai. Entra pela porta. Aramas tocou o braço. E ele, com a mão direita, posicionou a porta para mim. Que o olho era uma cascata de água cristalina. Eu disse: eu posso, Jesus. Ele disse: tu pode, tu venceu.
que eu vou adentrar nesta cascata de água cristalina que era corrente, límpida. Mas o momento que eu fui atravessar, ela se tornou sólida. Aí eu falei, o que houve, Jesus? Ele disse assim, não se entra assim. Se entra dando glória. Se entra glorificando o Rei. Oh, glória. Está entendendo, igreja? Eu dizia, glória. Comecei a dizer glória, glória, glória. E Jesus sorriu para mim com o rosto de cordeiro e eu entrei adentro. No que eu adentrei adentro, pastor, do outro lado eu saí em uma cidade onde os rios eram como um cristal, os muros transparentes de pedra preciosa. O céu era diferente do céu que nós conhecemos. Era um céu uniforme, mas com um clarão. Se os irmãos acham que a terra é clara durante o dia, não se compara com o céu desta cidade. A terra em si, por si, ela é trevas perante a luz que habita sobre aquela cidade. E eu pegava na mão do meu irmão e eu corria pelas ruas daquela cidade, eu via o chão, via o firmamento. E o céu, outrora, parecia que ele era todo tomado de um arco-íris. Eu via os prédios feitos do mesmo material dos muros, eram transparentes. Parecia que eram espelhos de tanto que brilhava. Tinha na praça da cidade central como um chafariz de água cristalina que jorrava e molhava, mas era tão límpida a água. As escadarias, eu subia a escada de toda forma da mesma matéria. E eu falava para o meu irmão, falei, tá vendo? É verdade o que a Bíblia diz em Apocalipse, a Nova Jerusalém, tá vendo, meu irmão? É real, Jesus não mentiu, Jesus falou que tinha uma Nova Jerusalém. Ele disse que foi preparar uma morada, mas que voltaria outra vez a nós. Está vendo a cidade que Jesus preparou? Só que eu não via habitantes lá. Mas eu via casas todas preparadas, prédios preparados, as ruas. As árvores eram diferentes. O jardim era diferente. Eu não consigo compactar com tanta clareza para explicar aos irmãos. Mas não tinha o sol que nós conhecemos. Mas era tão claro, mais do que muitos sols. E aquele anjo, aquele homem de varão, aquele varão de linho fino, andando comigo, disse, eu vou te mostrar essa cidade. Havia um jardim enorme. E neste jardim eu via o mesmo Jesus que eu vi naquele caminho que eu perguntei de túnica se era Jesus. Ele estava com a Bíblia aberta na mão. E eu via 12 homens com ele. E ele conversando com aqueles homens, citando a Bíblia, a palavra. E de repente houve um grande eco de aleluia. Um grande eco de glória começou a juntar os anjos. Os anjos começavam a se ajuntar. As trombetas, uma sinfonia que tocava. Não se compara com o da terra. Eu disse para o anjo, eu quero ficar aqui. Eu não quero voltar mais. Eu quero ficar. Me deixa eu ficar aqui.
Ele disse: não, filha, você tem que pregar muito a minha palavra ainda. Você tem a sua família para você ganhar. Você tem almas para ganhar para o Senhor. Ele disse: você não viu nada ainda. Esta é a Nova Jerusalém, a do governo do Senhor dos Exércitos. Está tudo preparado, está vendo? Eu vou te mostrar algo que você ainda precisa ver. Pastor Júlio, ouvintes, a mesa está preparada. Eu vi uma grande mesa e ela não tinha fim. O linho sobre esta mesa posta é um tecido diferente, brilhava, toda de borda de ouro. As pedras colocadas nos muros, todas elas em sinfonia, pastor, organizada com cuidado, posta com cuidado. Jaspe, a safira, o ouro, todas elas desenhadas no céu, desenhadas nos muros e assim pelas casas, orquestradas em ordem, cores separadamente. Mas esta mesa estava tão posta, como à espera de alguém. Como se prepara uma mesa para receber uma visita. Tudo organizado. Pratos e talheres prontos, cada um posicionado no seu lugar. Havia uma pedra branca em cada lugar daquele, em cima da mesa. Eu podia ver as escritas, só que não foi me permitido decifrar aquelas escritas. Mas eu via gravado em cada pedra, pedra toda trabalhada como se fosse uma pedra de diamante, mais branca, posta, exclusiva. Está tudo preparado. Eu via o sinal. Quando tocar esta trombeta, aí a noiva vai chegar. Eu via anjos com os instrumentos do céu. Eles afinando esses instrumentos, como que se preparando para uma grande orquestra, para um grande evento. Eu via anjo que voava sobre esta cidade. O primeiro anjo, ele tinha uma trombeta nas costas. E ele passava pelo céu. O segundo anjo, ele tinha 2 trombetas. Ele sobrevoava pelo céu e passava. O terceiro anjo tinha 3 trombetas nas suas costas. Ele passava pelo céu. E eles iam se organizando em ordem, tudo na ordem. Lá não tem nada desorganizado, tudo organizadinho. Cada um sabe o que tinha que fazer. E assim sucessivamente, o 4º anjo com 4 trombetas, o 5º com 5 trombetas, o 6 com 6 trombetas, até o 7º, com as 7 trombetas, saía 7 bocas, as trombetas tudo de ouro das costas deles. E ele sobrevoava, estacionava ali. Eu via os seres como de fogo, preparando para a chegada de um trono nesta cidade. Eu via como muitos relâmpagos, como dando sinal.
até que o anjo ia colocar a primeira trombeta na boca. O anjo que estava do meu lado disse: está chegando a hora. O que me chama a atenção é que eu via uma árvore grande nesta cidade, diferente de todas as outras. E ela tinha um cheiro que eu jamais senti na terra. Todo aquele ambiente sentia aquela fragrância. E era de vida. Cheirava vida, paz, abundância, alegria, gozo, eternidade. Havia um fruto sobre ela, um único fruto. O anjo disse: olha lá, o fruto também já está maduro. É o fruto da vida eterna. É a árvore da vida, guardada do jardim do Éden. Eu falei: mas eu quero ficar. As cadeiras todas organizadas. Eu via como um altar. Eu não via um livro, eu via aproximadamente como uns 16 livros. Ele disse: no dia do Senhor serão abertos todos os livros. O seu nome precisa estar no livro da vida. Por isso que você precisa vencer o seu caminho, ganhar as almas. Ele falou assim para mim: sabe o que significa uma alma salva? Eu disse: não. Ele me atravessou a cidade. Ele me mostrou uma porta como envernizada, mas diferente da terra. E nesta porta, quando ele abre, eu via muitas coroas. Muitas coroas. Eu via umas coroas começando, outras já grandes, outras faltando pedra. Eu disse: por que umas estão mais que as outras estão menos, e por que estão assim? Me disse: porque conforme a obra feita na terra dos servos do Senhor, é acrescentado na coroa da vida. Quanto mais você trabalhar para Deus, maior será o seu galardão, maior será a sua coroa. Quanto mais você santificar, mais destaque terá a sua coroa. E é por este motivo. Ele disse: mas agora você precisa voltar, que eu ainda quero te mostrar uma coisa. Saímos daquele lugar, daquela cidade. Eu fui descendo, eu vi a terra se aproximando de mim. Chegamos à altura da terra, como se fosse uma madrugada. Ele disse: está vendo por que você precisa voltar? Eu via um carro em uma alta velocidade. Este carro explodiu nesta rodovia. Capotou várias vezes. Aquele corpo daquele jovem foi arremessado fora daquele carro. Ele caiu debruçado no asfalto. Eu via que a alma saía do corpo dele. Ficava de pé, coçando a cabeça e olhando para o corpo físico no chão. O anjo disse para mim: olha o que acontece com uma alma que não recebe a salvação. Abre um buraco negro do vácuo, do nada.
saiu uma nuvem negra, tomou forma de um demônio e pegou ele pelas costas. Quando ele se virou, aquela alma se virou, viu aquele demônio atemorizada, gritava por socorro. E aquele demônio saía arrastando ela pelo cabelo. Entrou dentro daquele buraco. Aí o anjo disse assim: eu vou te mostrar para onde você estava indo. Estou resumindo, pastor, para que dê tempo. Eu vou mostrar para onde você estava indo. Descemos por um túnel. E quando nós tocamos ao final deste túnel, parecia eterno. Mas a velocidade que o anjo descia era como de um relâmpago que explode no céu. Descemos. E ali, pastor, ali entra aonde é muito importante. Quando entramos por aquele portão, já podia sentir o cheiro de um enxofre. Gritos de lamento. Eu nunca vi uma igreja clamar tanto quanto o inferno clama. Nunca vi tanta petição de misericórdia quando eu vi naquele lugar. Porque era um grito misturado de medo, de dor, sofrimento e de arrependimento. Tudo misturado. E esses gritos que eu ouvia ao entrar este portão dizia assim: por que eu não ouvi os pastores? Por que eu não andei na ordem e na decência como a Bíblia dizia? Esses eram os lamentos. Mas dizia assim: misericórdia, Senhor. Oh Deus, misericórdia da minha alma. Dá mais uma oportunidade. Só que quando eu ouvia esses gritos de lamento, eu também ouvia gargalhadas que dizia: o homem de branco não está mais ouvindo vocês. Vocês tiveram o tempo de vocês. E quando o anjo entrou comigo, a primeira coisa que eu vi, pastor, e eu fiquei aterrorizado, eu via pastores, porque estava como pastores, com as línguas para o lado de fora. Eu perguntei para o anjo: quem são esses? Ele disse para mim: esses são os pastores com línguas mentirosas, enganadores, que alterava a sã doutrina, a libertinagem que eles pregavam, a língua comprida. E quando o anjo falou isso para mim, aqueles demônios vinham, seguravam na cabeça e puxavam a língua e soltava. Esses homens apavorizados, atemorizados, choravam pedindo misericórdia. Por que eu fraudei o evangelho? Por que eu não preguei a verdade? E aqueles demônios riam deles. Eles apanhavam daqueles demônios. As unhas daqueles demônios atravessavam o corpo deles e puxavam. Arrastavam eles. Riam deles. Eu via irmãos com os cabelos cortados no inferno. O incrível que eu via é que aqueles cabelos pegavam fogo. Ia derretendo a cabeça. E eu disse: quem são essas? Essas são as que conheciam a minha verdade e negaram por causa da vaidade. Preferiram viver na vaidade. Elas pegavam, choravam, elas se atemorizavam. Mas o que mais me doía ver ali naquela região do inferno era o pai apontando o dedo para filho sofrendo. Era filho apontando o dedo para o pai.
dizendo: pai, tu era pastor, por que tu não ensinou o caminho que eu devia andar? Aí o Senhor me trouxe para o inferno, a condenação. O que eu mais vi no inferno é um condenando o outro. Era a esposa com a família inteira no inferno, nos lamentos. Nesta região que eu via, era uma região de crentes que conheceu o Evangelho. Era exclusivo isso, de demônios terríveis, principados. Demônios de mais de 4 metros de altura atemorizavam essas vidas 24 horas. Pastores que falou que podia tomar cerveja, que podia pintar o cabelo, que podia cortar o cabelo, que podia andar de short, de calça, os irmãos ficar sem camisa, jogar bola. A doutrina que eles ensinavam ao contrário da santidade. O anjo falou assim para mim: esses aí são os falsos mestres que estão fraudando o Evangelho, querem moldar o Evangelho à maneira deles viver. Agora estão aí. Só que ele me levou, pastor Júlio, me levou para uma parte onde eu vi um grande abismo. E nesse abismo eu via pessoas sofrendo mais ainda. Demônios terríveis atormentavam aquelas pessoas. O abismo no inferno era como um poço sem fim. Essas pessoas iam descendo e aqueles demônios enfiavam as garras e jogavam elas, e elas gritavam: misericórdia da minha alma. Por que eu não segui a Cristo? Por que eu não renunciei aos meus desejos, às minhas vontades de carne? Agora estou aqui. Eram os lamentos, choro, grandes e pequenos. Essas pessoas, o lamento delas era o arrependimento de não ter guardado a fé, combater o bom combate e completar a carreira no verdadeiro Evangelho. Era de arrependimento. O que mais castigava elas era o arrependimento que elas sentiam. O anjo disse para mim que muitos pastores não pregam mais. Ele me abriu uma porta, e nesta porta tinha uma penteadeira enorme. Ela tinha uma porta, e nesta porta, desta penteadeira, muitas portas nessa penteadeira, havia uma mulher de carmesim sentada, vestida nela. E ela se levantou. Quando ela se levantou, vou falar, tá, pastor Júlio? Bem declarado. Havia silicone nos seus seios. O vestido era como um vestido de gala, como é dessas de Hollywood, sabe? Quando as pessoas vão para receber um Oscar, as mulheres, mais ou menos daqueles estilos. A fenda aberta, mostrando partes dos seios dela, só tampava a orelha, só o bico. A cintura dela era finíssima. Tinha como se fosse uma mola na cintura e um quadril enorme. Deixei isso bem claro. Qualquer homem que visse ela, qualquer um, se não vigiasse, caía. De tão formosa que ela era. Neste lugar, quando eu vi ela, eu me lembrei do que está escrito em Apocalipse, do que João viu. A mulher assentada sobre o dragão, o qual ele se maravilhou quando viu o cálice da abominação na mão dela. E esta mesma mulher eu vi. Ela estava com um salto alto, sandália cheia de pérolas, cheio de colares, brinco na orelha, batom, cílios postiços. Havia tatuagem sobre o seu corpo.
E ela estava toda enfeitada, toda produzida. E eu disse para o anjo: quem é esta mulher linda? Olha como eu disse. Ele disse: esta aí é o espírito de Jezabel, a rainha das pombagiras do inferno. Mas eu vou te mostrar realmente como ela é. Ela estava com uma taça de vinho na mão, com cor de muito sangue. E ela foi em direção a legiões de demônios. Esses demônios, eles eram esqueléticos, não tinham olho. Era como uma nuvem negra no lugar do olho, mas eles enxergavam. Parecia que tinha elástico nos ossos deles. As peles dessecadas, as unhas bem grandes. E eu disse: quem são esses demônios? Esses daí são os Inxus, a classe dos Inxus. E quando ela olhou para este demônio, um grande demônio que estava lá, ele estava engateando. Ele dava um salto, pastor Júlio, que facilmente ele conseguia alcançar um prédio de aproximadamente 6, 7 metros de altura só de um salto que ele dava. E ele estava com as mãos e os pés no chão. Cheirava podres esses demônios. Cheirava podridão e ao mesmo tempo enxofre, cheiro muito ruim que ardia as narinas. E esta mulher assentou sobre este demônio. Fazia dele um cavalo. E eu disse: o que ela vai fazer? Ele disse assim: eles vão para a terra agora. Quer ver? Eu falei: quero. Ele deu um salto com ela, amontado sobre ele. E aquela legião acompanhava eles, descia sobre a terra. Ela chegava nos lugares. Eu falava: o que ela vai fazer? Ela vai seduzir homens, mulheres, jovens, crianças. Pastor Júlio, ela chegava e entrava pela cabeça. Nenhum homem, ele ficava afeminado. Ele tinha o desejo de se transformar em mulher. Ela causava isso. E quando ela entrava nele, eu via como em forma de um raio-x, a alma espremida no canto e ela tomando todo o corpo como hospedeiro. E quando esta pessoa já estava neste espírito de homossexualidade, já sem força para se libertar, ela saía, entrava em uma mulher. E a mulher assim também tinha por o espírito de ser masculino. Então ela invertia a natureza deste homem e desta mulher. O homem para ficar afeminado e a mulher para ter o desejo de se tornar um homem. E nisso, pastor, quando ela saía dessas vidas, os Inxus entravam. Porque ela dizia: eu vou seduzir e vocês matam. É assim o trabalho. Ela seduz e eles matam. Ela entrava nas famílias. E quando ela entrava dentro das casas através da televisão, através de pornografia, porque é por aí que ela entrava. Essa era a janela para elas. Facebook. Algumas coisas que as pessoas viam que era janela para ela entrava dentro das casas. E ali começava a ter contenda. O marido perdia, ela ofuscava a beleza da esposa e o marido fazia com que o marido perdia o desejo pela esposa e começasse a enxergar as mulheres da rua. E da mesma forma como a mulher fazia a mulher perder a graça pelo marido. Temos pouco tempo, mas eu quero ir mais rapidamente, pastor. Mais uns minutinhos só. Ela estava dentro das igrejas, pastor. Ela estava dentro das igrejas, porque ela, depois dela ir para as casas, para a rua, ela ia para a igreja. E lá dentro da igreja
ela fazia as pessoas perder a atenção pela palavra. As pessoas não dão crédito quando o pastor prega sobre os costumes. Das pessoas não acreditar que isso faz parte da santidade. Até que as pessoas saíam e se vestiam como ela queria. Mas o interessante é que ela tinha no inferno todos os apetrechos. Porque ela abria a gaveta, cada gaveta que ela abria era um apetrecho para ela. Ela tinha todas as qualidades de unha postiça lá no inferno. Todas, grandes, pequenas, de todas as cores. A maior coleção de esmaltes eu vi na gaveta deste demônio. A maior coleção de joias, brincos, colares, pulseiras eu via na gaveta deste demônio. Ela tinha todos os apetrechos. Desde o mais caro até o mais barato, porque a ordem do inferno era todos, rico e pobre, todos. Pega todos, grandes e pequenos, homens e mulheres, todos. Todos os tipos de brinco, para todos os gostos, ela tem. Todas as cores de esmalte, para todos os gostos, ela tem. Só que, olha, quando ela me abre uma outra gaveta, me espanta muito. Eu vejo todos os desenhos de tatuagem, de todo jeito. E ela vai abrindo as gavetas. Quando ela abre a gaveta, uma outra gaveta muito grande, eu vejo como mechas de cabelo. Sabe aquelas mechinhas de cabelo amarrado? Com todas as cores. Vermelho, branco, amarelo, caju, todas as cores que vocês possam imaginar. Quando ela vinha para a terra montada nesse demônio, ela abria essas gavetas, pegava tudo isso com ela e descia para a terra. Para colocar nas pessoas. Despertar o desejo dessas pessoas usar tudo isso. Só que quando ela volta, eu estou lá com o anjo. E o anjo permite ela me ver. E quando ela me vê, ela faz assim, ó, como uma cascavel. O silicone cai. Todo aquele enfeite dela cai. Toda aquela beleza cai. A metade do corpo dela se transforma em uma serpente. Com um guizo na ponta. Da metade para cima seca. Seca, com fogo negro, os dentes como de vampiro, as unhas secas, a pele desfazendo, a orelha toda se desfazendo. E ela disse, maldito, agora você me viu, como eu sou horrível, horrível, o quanto vocês não podem imaginar. Finalizando, pastor, ela tinha o domínio dentro das igrejas. Ela tapava o ouvido das pessoas para não ouvir e para não ir nos cultos de doutrina. O maior problema dela é o culto de doutrina. Esta live aqui é para você, irmã, é para você, irmão, que está afastado do caminho do Senhor. É para você que não acredita mais que os bons costumes fazem parte da santidade do corpo, alma e espírito. Como Paulo diz à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5, 23. Só para finalizar, pastor, o inferno ele é real. Como a Nova Jerusalém também é real. Eu tentei resumir o máximo que eu podia, porque se eu fosse contar com muitos detalhes, nós ia precisar de muitas lives. Mas eu quero deixar algo aqui para esta igreja. Arrependa-te enquanto é tempo, porque é chegado o reino de Deus.
Arrependa das suas vaidades, dos seus pecados mais ocultos. O que mais me doía na minha alma é que quando ela entrava no jovem, o jovem ele ficava afeminado e a jovem ficava de uma forma masculina. Sabe o que mais me doía, pastor? É que ao mesmo tempo o anjo me mostrava presbíteros, pastores, diáconos, missionários, evangelistas fazendo sabe o quê? Na frente da televisão, perdendo tempo com filmes, no campo de futebol, falando mal do próximo. São 11 horas, não é, pastor? Agora, quase não, meia-noite. Meia-noite. Vocês têm noção quantas almas estão descendo para o inferno agora enquanto nós estamos fazendo essa live? Pastor, minutos e segundos chegava a alma no inferno. Chegava a alma no inferno. Minutos e segundos chegava demônios com almas no inferno e elas desesperadas. Por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não obedeci minha mãe? Por que eu não fui para a igreja adorar o Senhor? E sabe que o Senhor me trouxe um alerta? Que depois disso eu vi um relógio no inferno, como também vi um relógio no céu. O relógio do tempo de Deus. Tudo é cronometrado no céu e no inferno. Olha isso, pastor. Tudo que nós fazemos é anotado. Tudo é anotado. Tudo é anotado no céu. Os anjos anotam tudo o que nós fazemos, em oculto, em pensamento, em coração, tudo é anotado por Deus. Os anjos anotam e levam até o Senhor. E no inferno também, porque o demônio precisa do tempo para levar o máximo de alma possível. Para você que não sabe, tem no inferno um demônio por nome de Enxu do Tempo. E eu via Lúcifer, o príncipe dos demônios, pensa que ele veio numa aparência feia, como muitos pensam, de chifre. Não. Ele apareceu no inferno como um homem muito culto, muito bem trajado. Ele dava uma ordem, e lá é cheio de desordem. Lá é uma bagunça, um demônio passando por cima do outro. Um demônio batendo no outro, querendo fazer mais do que o outro. Lá um demônio bate no outro. Se um demônio vem para a terra e não consegue levar uma alma, quando chega no inferno ele apanha dos outros demônios. É castigado. Para finalizar, pastor, lá foi dada uma ordem para esse Enxu do Tempo. Pasmem agora vocês. A ordem do inferno para o Enxu do Tempo foi essa: vai e rouba o tempo dos crentes buscar a presença de Deus. De que forma? Diminua o tempo de culto deles. Escuta isso. Leva a distração. Distrai eles. Quanto mais distraídos, mais fácil para nós. Com todo respeito. Quanto menos ler a palavra, melhor para nós. Criem meios de prender os crentes, para eles não terem mais desejo de ir para a igreja, de não cultuar. Faça que os crentes de oração percam o desejo de estar na presença de Deus. Porque nós só não tomamos o mundo por completo, porque ainda tem homens e mulheres de Deus de oração.
e precisamos acabar com ele. Usa o tempo, distrai eles em tudo que vocês puderem, para que a igreja perca força. Mas eu estou aqui em nome de Jesus Cristo para dizer a esta igreja: se você ia no culto uma vez por semana, passa aí 2, 3. Como o salmista Davi disse nos livros de Salmo, se não falha a memória, 44, quando ele disse: se não me falha a memória, uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então busquem a Deus enquanto é tempo, porque é chegada a hora do Filho do Homem buscar a igreja de Cristo. Você está preparado? Qual é o lugar que você quer estar? A Nova Jerusalém ou o Lago de Fogo? Amém? Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, vocês acabaram de acompanhar um testemunho muito emocionante, real, tá? Real, aconteceu de verdade com este irmão. Ele teve esse arrebatamento de espírito e presenciou essas coisas à porta do céu. Meus irmãos, minhas irmãs, é um testemunho que nos edifica, fortalece a nossa fé. Eu tenho certeza que muitos de vocês se emocionaram, assim como também eu me emocionei quando eu assisti. Meus irmãos, eu fiquei vidrado do início ao fim, prestando atenção em cada detalhe que esse irmão relatava aqui. E é impressionante, meus irmãos, como é que Deus revela as coisas para os seus filhos. Sabe por quê? O intuito do Criador não é que ninguém se perca. A vontade de Deus não é que nenhum ser humano se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e alcance a salvação. O irmão falou aqui sobre pessoas que estavam se perdendo, falou sobre o pecado, falou sobre vestimentas santas, se purificar para assim conseguir entrar na Cidade Santa pelas portas. E é sobre isso, meus irmãos, que eu quero ler com vocês rapidinho 2 versículos para esse vídeo não ficar muito longo, muito extenso. Quero ler com vocês o que está escrito aqui em Apocalipse 22. Vai aparecer aí na tela para você acompanhar comigo. É muito impactante esses 2 versículos. O primeiro versículo diz assim, presta atenção. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ouviram, meus irmãos? Bem-aventurados, felizes são aqueles que guardam os mandamentos do Criador, aqueles que obedecem o Criador. Eles vão ter direito à árvore da vida e vão entrar na Cidade Santa pelas portas. Como? Linho finíssimo, meus irmãos. A glória do Criador vai estar sobre todos os arrebatados. Você vai ser transformado. Esse corpo que você tem, essa matéria corrupta de pecado, esse corpo aqui vai ser transformado em um corpo de glória, meus irmãos, e vamos entrar para dentro da Cidade Santa e vamos desfrutar de algo extraordinário que o Criador preparou para cada um de nós. Agora, olha só a segunda parte de Apocalipse 22, mais precisamente versículo 15. Preste atenção, porque esse verso é de puro impacto e está dentro do testemunho deste irmão. Vai aparecer aí na tela para você acompanhar comigo. Diz assim: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Bom, meus irmãos, aqui tem uma lista de pessoas que vai ficar de fora do reino. Todos aqueles que cometem o pecado vai ficar de fora do reino celeste. Nós lemos aqui alguns atributos das pessoas que estão cometendo alguns pecados que vão ficar de fora, que são os cães, que são os feiticeiros, que são os fornicadores, os homicidas, as pessoas que matam, e os idólatras, e aquele que ama cometer
a mentira. Essas pessoas vão ficar de fora do reino celeste. Mas aqueles que guardarem os mandamentos do Criador, aqueles que santificarem as suas vidas, viver em retidão, santificando, chamando o pecado pelo nome e abandonando e confessando o seu pecado diante do Criador, está reservado para essas pessoas o arrebatamento. E mais, vai entrar na cidade santa pelas portas. E mais, olha, vai desfrutar de algo extraordinário criado pelo próprio Criador. Ruas de ouro, uma cidade de ouro maciça, ouro transparente. Já imaginou? Ouro transparente, meu querido? Ouro transparente, minha querida? Pedras preciosas nas paredes da cidade santa, ruas de ouro. Você vai poder pegar da água que sai do trono do Criador, chamado Rio da Água da Vida, e vai poder pegar e tomar. Existe uma árvore chamada Árvore da Vida. Você vai pegar do fruto e vai comer a fruta. Gente, é incrível demais o que o nosso Criador preparou para cada um de nós. E sem falar, escuta, no galardão. O galardão, meus irmãos, é algo extraordinário. Porque a Bíblia fala de um galardão, só que ninguém sabe o que é o galardão. Olha só que coisa extraordinária está à nossa espera. Sabe lá o que é um galardão? Pode ser algo que vai te estremecer da cabeça aos pés quando o Criador te apresentar o que é o galardão. Porque mesmo com o corpo em glória transformados, vamos ter sentimentos. A alegria vai ser grande no céu, meus irmãos. Vamos desfrutar de um paraíso extraordinário criado pelo próprio Criador. Só que nós precisamos entender uma coisa. Lá não entra pecado. Lá não entra pecado, meus queridos. Portanto, é necessário eu e você, aqui na terra, começarmos a nos esvaziarmos dos nossos pecados. Buscar a santidade, a santificação, um preparo, porque é melhor viver em santidade e entrar no paraíso celeste do que ter o corpo perfeito e usufruir de todos os prazeres desta terra e ser lançado no inferno. Meu irmão, minha irmã, o que está nos aguardando lá no paraíso celeste jamais subiu ao coração do homem. Porque a própria palavra de Deus fala: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem sequer subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Meu irmão, minha irmã, diante de um testemunho lindo, edificante, deste irmão que nós acabamos de assistir, nós precisamos fazer de tudo para alcançar a nossa salvação. Porque, pessoal, vai ser algo incrível, extraordinário estar na presença do Deus Todo-Poderoso. O irmão do testemunho teve um vislumbre do paraíso, a porta, Jesus à frente, apresentando o reino celeste e falando: você conseguiu, você foi vitorioso, entre, desfrute do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. É isso que vamos receber do próprio Criador, da própria boca de Cristo. Ele vai falar: vem, bendito meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Meu irmão, minha irmã, vai ser um momento extraordinário quando isso acontecer. Por isso eu rogo a cada um de vocês: busquem a santificação, um preparo, esvazie-se dos seus pecados, porque esse momento está chegando. Jesus está às portas, meus queridos. Este mundo está chegando ao seu fim e muito em breve a igreja será arrebatada. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te edificado. Eu espero que a sua fé tenha se fortalecido, porque Jesus te ama. Jesus nos ama.
e o interesse dele é salvar a cada um de nós. E se porventura você ainda não deixou seu like e seu joinha neste vídeo, o momento é agora. Deixe o seu like, seu joinha, para que esse vídeo também pegue mais engajamento, para que o YouTube distribua esse vídeo para mais irmãos, mais pessoas, para que elas também tenham a oportunidade de assistir a esse testemunho e que a sua fé também seja elevacada, transformada e as suas vidas sejam edificadas. E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal, mas gosta dos testemunhos que está sendo postado aqui, que são sonhos, visões, revelações, arrebatamento de espírito, como deste irmão, você gosta desse tipo de testemunho, então eu peço a vocês que se inscrevam aqui nesse canal, porque aqui eu vou trazer muitos conteúdos a esse respeito, unicamente para o nosso despertamento espiritual, para que realmente nós possamos estar preparados para a volta de Jesus e assim subirmos no arrebatamento. E dentro mais, meus queridos, fiquem na paz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.